Final de 2024 chegou e eu aqui fechando o ano com chave de ouro, começando esse novo canal que veio para te ajudar com informações importantes sobre nutrição e saúde. Então seja muito bem-vindo nesse nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou Ana Carolina Araújo, nutricionista clínica, e vou compartilhar com vocês informações, temas interessantes e importantes, fazendo com que você entenda de uma maneira bem simples como melhorar a sua saúde e a saúde da sua família. O tema desse vídeo é ganho de gordura corporal e eu acredito que seja um tema bem interessante porque muita gente me pergunta dentro e fora do consultório como fazer para reduzir a gordura corporal, né? Mas antes que eu me esqueça, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal para poder me dar uma oportunidade de trazer mais conteúdos importantes para beneficiar a sua saúde e a saúde de quem você ama. Vamos começar. O mais importante de tudo é você entender que o corpo ele sempre trabalha a nosso favor e ele sinaliza quando alguma coisa não vai bem, tá? Você precisa também saber que tudo que a gente come vira caloria e a caloria nada mais é do que uma unidade de energia, isso é, o corpo ele vai queimar essa caloria para gerar energia e o restante ele armazena em forma de glicose ou gordura. Precisa entender também que os músculos eles são construídos através de estímulos de exercícios físicos, isso é muito importante. E agora eu vou explicar de uma maneira bem simples sobre obesidade, vou falar um pouquinho sobre diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e quais são os fatores que estão associados a tudo isso. Falando sobre obesidade, ela é uma doença multifatorial que traz danos para a nossa saúde, ela prejudica a nossa saúde. E ela é causada por distúrbios hormonais, escolhas alimentares inadequadas, sedentarismo, né, que é a falta da prática regular de exercício físico e genética. Agora eu vou falar um pouquinho, de uma forma bem rápida e fácil, sobre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, ela é uma condição verdadeira da falta de insulina no nosso corpo. É uma disfunção do pâncreas. E para quem não sabe, o pâncreas que é o órgão responsável pela produção de insulina. E ele secreta a insulina também na nossa corrente sanguínea. Já a diabetes tipo 2 ela é uma doença adquirida devido a um estilo de vida nada saudável. Isso é, escolhas alimentares que não contribuem para a saúde, sono de má qualidade, sedentarismo. Isso tudo acarreta a resistência à insulina. Em relação às escolhas alimentares, é uma quantidade muito grande de glicose que é jogada de uma vez só na nossa corrente sanguínea, tá? E isso aumenta também os níveis de insulina. E o corpo ele não dá conta disso, ele não consegue processar isso tudo. E isso acaba descontrolando esse hormônio poderosíssimo, que é a insulina. É ela que regula o nosso metabolismo. Se tratando de distúrbios hormonais, a insulina é a referência, tá? Então, quanto maior é o descontrole da insulina no nosso corpo em níveis elevados, mais facilidade se tem de ganhar gordura corporal. E aí vem a pergunta, o que eu preciso fazer então para controlar esses níveis de insulina? Bom, pacientes diabetes tipo 1 é indicado insulina injetável e dieta específica, só que nesse vídeo o tema é ganho de gordura corporal. E isso é muito difícil acontecer com pessoas que têm diabetes tipo 1. Então eu sempre vou me referir a quadros de pessoas que têm diabetes tipo 2 e obesidade. A combinação perfeita para a redução dos índices da insulina é a dieta com restrição de carboidratos simples, jejum e exercício físico. Isso é o básico. Agora eu vou falar um pouquinho de cada um desses itens, porque são importantes para um bom resultado na diminuição de gordura corporal, que é isso que todo mundo quer saber, né? O ideal é ter um acompanhamento nutricional, para você saber o que comer e a hora de comer, porque essa combinação é muito importante. Reduzir o consumo de carboidratos simples, os famosos refinados, né? Açúcar refinado, farinha refinado, amido, como milho, batata, arroz. Esses alimentos eles têm uma quantidade muito grande de glicose e isso aumenta muito rápido os níveis de insulina na corrente sanguínea. A dieta ela deve também ter um alto teor de proteínas e gorduras de boa qualidade, porque essas combinações que eu falei, elas produzem uma série de resultados metabólicos que são super benéficos para a saúde, especialmente para aquelas pessoas que têm resistência à insulina. Agora, se tratando do jejum, para que não ocorra quadro de hipoglicemia, a dieta é fundamental. Então, assim, a dieta é fundamental em tudo, né? Para quem não sabe o que é hipoglicemia,
é quando os níveis de glicose eles estão muito baixos na corrente sanguínea. E isso acaba prejudicando o corpo e dá uma sensação nada agradável, tá? Então, saber o que comer nas quantidades necessárias e na hora necessária, no pré e pós-jejum, faz toda a diferença. Por isso que é importante ter um acompanhamento nutricional, assim também como é importante ter um acompanhamento médico. Por quê? A nutricionista ela vai te orientar na alimentação adequada para quando você sair do jejum, porque muita gente acha que pode comer o que quiser, na quantidade que quiser e na hora que quiser, né? Só que isso é um erro, porque acaba invalidando os resultados do jejum. E o médico, por sua vez, ele vai monitorar os níveis de glicose e ajustar as medicações, se você consumir alguma medicação. Agora, em relação a exercícios de força, isso é o básico, gente, isso é fundamental, porque quanto maior é a massa muscular, mais fácil o corpo fica de processar o açúcar na corrente sanguínea. Então pode ser musculação, que ao meu ver é o ideal, tá? Mas pode ser crossfit, calistenia. O importante é você fazer alguma coisa, é não ficar parado. Agora, em relação à genética, ela pode explicar parte do processo individual da obesidade, mas ela não consegue explicar por que populações inteiras estão se tornando obesas. Uma observação importante é que a maioria das vezes a obesidade ela se desenvolve no interior das famílias. Se vocês começarem a observar, crianças obesas geralmente têm pais e irmãos obesos. Isso é por quê? Porque eles vivem no mesmo ambiente, comem as mesmas refeições, geralmente nos mesmos horários, têm as atitudes muito parecidas, então o resultado não podia ser diferente, né? Bom, só que a obesidade ela se tornou desenfreada a partir da década de 1970. Depois dos anos 70, as escolhas alimentares, né, diárias, tudo que a gente conhece por dieta, é o quê? É tudo que a gente come ao longo do dia, sendo saudável ou não. Essas escolhas elas passaram por várias modificações. E a alimentação ela passou a ser com baixo teor de proteína, baixo teor de gorduras de boa qualidade e um alto teor de carboidratos refinados, amido, gordura hidrogenada, uma quantidade enorme de sal refinado, temperos, aditivos químicos e por aí vai, né? A gente também teve o maior uso de xarope de milho com alto teor de frutose, maior aumento das porções, mais refeições ao longo do dia, mais refeições fora de casa, em restaurantes fast food, junk food. Isso se torna bem desenfreado, facilita a sua vida, mas também o aumento da obesidade e de outras doenças, né? A gente passou a ter menos caminhadas, andar menos de bicicleta, porque a gente passa mais tempo dentro de veículos, né? Trânsito, e o trânsito causa um estresse. E aí você sempre tem um pacotinho dentro do carro para desestressar, e por aí vai. O aumento de computadores, videogames, celulares nas horas das refeições, isso acaba tirando o foco do que você está comendo, né? E da quantidade que você está comendo. E a mastigação também é importante nesse processo, tá? Muitas pessoas engolem montantes de comida e nem reparam o que estão comendo, tá bom? Então, qualquer um desses fatores, ou todos esses fatores, eles contribuem para um ambiente obesogênico. E aí, qual é o papel da genética, então, quando se trata da obesidade humana? Já que aqui a gente está falando muito sobre hábitos, né? Existe um estudo clássico realizado sobre a genética da obesidade. E essa descoberta acabou sendo uma surpresa, porque a conclusão foi que 70% da tendência de ganhar peso era definida pelo parentesco, pela genética. Só que eu quero deixar bem claro aqui que a herança genética não é o único fator que leva à epidemia da obesidade, tá bom? Como eu já disse, grande parte da população mundial está se tornando obesa depois que começou a ter essa interferência na década de 70, que eu acabei de falar, tá bom? Tivemos mudanças de má qualidade na alimentação, a gente mudou o nosso estilo de vida, tá? E existe uma hipótese que se chama hipótese do gene econômico, que pressupõe que todo ser humano ele está evolutivamente disposto a ganhar peso como um mecanismo de sobrevivência, uma defesa do corpo. O gene econômico, ele obriga a gente a comer o máximo possível. Isso é, ele aumenta a reserva de alimento no nosso corpo para a gente ter maior tempo de sobrevivência. Só que isso era na época dos períodos de escassez, né? E nos dias de hoje, o gene econômico ele se tornou muito mal adaptado,
porque a gente come o que a gente quer, na hora que a gente quer e na quantidade que a gente quer, né? E a gente não gasta o suficiente. A gente não gasta como a gente gastava na época paleolítica. As escolhas alimentares, elas foram totalmente modificadas pelas indústrias dos alimentos, né? Os alimentos naturais, eles foram substituídos por alimentos processados, com grandes quantidades aí de sal refinado, como eu já falei, açúcar refinado, farinha refinada, gordura hidrogenada, os aditivos químicos, né? E essas fórmulas são viciantes, não tem jeito. Você come você não quer parar de comer. E elas não são nada saudáveis. Então, nos dias atuais, a população inconscientemente se comporta como na época paleolítica. O desejo genético de ganhar gordura é o mesmo, só que a gente não vive como naquela época, né? A gente não vive mais em tempos de escassez, a gente não precisa mais sair para caçar, a gente não precisa mais ficar em estado de alerta, porque a gente que poderia ser a caça, né? E a não ser que a gente mora no Rio de Janeiro. Brincadeira, gente. Brincadeira, tá? Mas o mais óbvio, né, é que a sobrevivência na natureza, ela depende de um equilíbrio. Um animal gordo é muito mais lento e menos ágil do que um animal magro. E a falta de músculo também, por sua vez, ela gera uma menor resistência quando se trata de recuperação de doenças. Então, o equilíbrio é a base. Hoje em dia, a gente está vivendo surtos de doenças multifatoriais. Todo mundo conhece alguém que tem hipertensão, diabetes tipo 2, doença cardiovascular, doença neurodegenerativa. Estão surgindo várias síndromes, né? E está comprovado que a obesidade não favorece em nada a nossa saúde, muito menos a nossa sobrevivência. Bom, acho que eu já falei bastante. Espero que eu possa ter ajudado vocês nesse vídeo, ter acendido aí uma luzinha para melhorar a sua saúde e a saúde de quem você ama. Vou pedir para você compartilhar esse vídeo, dar um joinha, se inscrever no canal para poder me ajudar e assim eu consigo ajudar vocês com mais informações bacanas, tá bom? Existe uma frase do Hipócrates que eu gosto muito: faça do alimento seu remédio, e eu vou completar: pratique exercício físico regularmente, que isso é uma combinação perfeita, tá bom? Um beijo grande e até o próximo vídeo.